Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos abordar as principais dúvidas que envolvem o processo de suspensão da CNH em decorrência da infração de trânsito por lei seca, seja tanto por recusa ou nos casos, evidentemente, da que a pessoa realizou o teste do etilômetro. Então, quais são as principais dúvidas que envolvem esse tema tão importante nos dias atuais, né? Para quem não sabe, a lei seca tem como consequência a penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, né? Então aí surgem algumas dúvidas. Primeiramente, vamos entender como funciona esse procedimento, né? Atualmente, nós temos aí três defesas, né, possíveis. A inicial, a primeira defesa, a defesa de autuação. Você após o cometimento da infração, chega uma notificação na sua residência e a partir daí começa a contar o prazo de apresentação de defesa. Entretanto, em alguns casos em que a pessoa assinou no momento da abordagem, o prazo para apresentação de defesa já começa a contar da data da infração de trânsito, porque foi o momento que você assinou o auto e tomou ciência daquela infração de trânsito, digamos assim, oficialmente. Depois existe a defesa de imposição de penalidade, né, digamos assim, é a defesa para a Junta Administrativa de Recurso de Infração de Trânsito do órgão, e depois nós temos a defesa perante os conselhos estaduais. O que é importante você saber? A principal dúvida é vale a pena recorrer, quais são as consequências, quais são os benefícios, eu vou perder minha habilitação em quanto tempo? Assim, é possível realmente anular o auto ou só vou estar adiando essa situação? Não. Primeiro você tem que entender de um modo geral. Não adianta vender ilusão, dizer que é muito simples, você vai fazer uma única defesa e seu problema está resolvido. Não. Na realidade, você tem que fazer as três defesas, não é fazer de qualquer forma, é fazer essas três defesas, digamos assim, de maneira técnica. Como de maneira técnica? O profissional que vai elaborar esse tipo de defesa, ele tem que ter uma estratégia que vai além do procedimento administrativo. Não adianta você vender ilusão para o cliente e dizer, olha, no caso de um advogado ou no caso de uma empresa, dizer você vai simplesmente fazer uma defesa, seu problema está resolvido, tudo certo. E não é assim, não é esse o oba-oba. É um procedimento difícil, é um processo administrativo complicado da lei seca. Tem como anular esse procedimento? Tem. A administração pública ela deve seguir princípios de direito constitucional que, quando violados, tornam aquele processo totalmente nulo. Isso significa que aquele procedimento deve ser arquivado. Então, dessa forma, né, com essas nulidades, é possível você obter um resultado favorável ao final desse procedimento, e principalmente para aquele que dirige, que necessita da habilitação, é muito importante. Mas não adianta ter ilusão. Dificilmente, com uma única defesa administrativa, você vai conseguir obter êxito num processo de lei seca. É necessário quem vai elaborar essa defesa saber como fazer os pedidos e, principalmente, saber adotar a melhor estratégia que pode surtir efeito no âmbito judicial. Outra questão importante que muita gente tem dúvida: enquanto eu estiver recorrendo, eu tenho que pagar multa ou eu corro risco de ter minha CNH suspensa? Não. Basicamente, a Constituição garante que todo mundo é presumidamente inocente até que se tenha uma decisão terminativa, né, que ponha fim. No caso aqui do âmbito administrativo, ou com a não apresentação do segundo recurso ou com o indeferimento do recurso ao Conselho Estadual. Nesse caso, você vai receber a notificação para entregar aquela CNH e efetivamente cumprir a penalidade de suspensão por 12 meses. Basicamente é isso. Enquanto você estiver recorrendo, não precisa pagar a multa e tampouco vai ter o seu direito de dirigir suspenso. Um recurso bem elaborado, uma defesa técnica, ela necessita utilizar os argumentos em cada fase do procedimento e, a partir daí, buscar a nulidade desse auto. Então, por exemplo, a administração pública, ela simplesmente deixa de motivar aquela sua decisão. E aí a Constituição obriga que aquela decisão seja motivada. Então isso é algo que pode, uma tese, uma nulidade que pode, por exemplo, num processo judicial ser argumentada, né? Você pode argumentar dessa forma e, por exemplo, ter uma chance de êxito. Mas não existe garantias, não caia nessa ideia de que
você vai fazer uma única defesa e está tudo bem, ou eu garanto que esse recurso vai ser deferido. Não, tem que se analisar, tem que adotar uma estratégia no âmbito administrativo, é possível adotar uma estratégia no âmbito judicial, e em alguns casos é possível que não se tenha o que fazer, a não ser que a pessoa cumpra realmente esse prazo. O mais importante é você se preocupar em ter uma defesa técnica, uma defesa que realmente analise e seja transparente com você, não venda ilusão. É muito comum você vender ilusão, dizer que está tudo certo, que o procedimento é esse, que a pessoa não precisa se preocupar com nada, que já está tudo certo. E não é bem assim. É um procedimento difícil, sim. Bem, basicamente essas são algumas das principais dúvidas. Eu acho que se você tem alguma sugestão de algum tema, alguma dúvida relacionada ao procedimento da lei seca, tanto da aplicação da multa quanto do procedimento de fiscalização, deixa aqui sua dúvida para a gente possa gravar outros vídeos e responder. Principalmente garantir para aquelas pessoas que têm direito de permanecer dirigindo e que necessitam da sua habilitação muitas vezes para trabalhar e prover a sua família. Então é importante que a administração pública também siga rígidos procedimentos. Um abraço e até a próxima.